Quando estamos falando de transmissão ao vivo, precisamos entender que existe a possibilidade de tudo acontecer. Apesar de estarmos acostumados com um ou outro errinho cometidos pelos apresentadores, em alguns casos, as coisas realmente fugiram do controle. E hoje você confere isso e muito mais aqui no Top 10. Vamos lá! Menino Balão. Em 2009, uma notícia inusitada chamou a atenção do mundo. Uma família do Colorado havia construído um enorme balão a gás, soltando-o na atmosfera. Segundo a família, foi quando o balão já estava no ar que eles teriam notado que o seu filho de 6 anos estaria dentro do balão. Após ligar para a polícia e bombeiros, iniciou-se uma perseguição ao vivo ao balão. Quase 80 quilômetros foram percorridos de helicópteros nessa perseguição, até que finalmente o balão caiu, mas não encontraram o corpo do garoto ali dentro. Por fim, descobriu-se que o garotinho estava no sótão da casa da família esse tempo todo. Mas calma, que o pior ainda está por vir. Logo após todo o ocorrido, a família concedeu uma entrevista ao vivo que estava sendo assistida por milhares de pessoas. Até que o repórter perguntou à criança o porquê dela não ter respondido seus pais quando eles procuravam por ele pela casa. E o garoto respondeu em rede nacional: porque nós combinamos de fazer isso pelo show. Mais tarde descobriu-se que toda a situação havia sido armada pelos pais que queriam promover um reality show, mas a farsa acabou sendo desmascarada ao vivo para todo mundo ver. Hacker alienígena. Imagine a seguinte situação: você está assistindo ao jornal para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo e a programação é interrompida subitamente, não por uma notícia urgente, mas sim por um comunicado alienígena. Foi justamente isso que aconteceu com quem assistia Southern Television do Reino Unido em um sábado de 1977. A mensagem foi de um suposto representante galáctico chamado Virlon. O que ele queria dizer ao mundo era basicamente que deveríamos destruir todas as nossas armas e aprendermos a viver juntos em paz. Se não fizéssemos isso, deveríamos deixar a galáxia. Logo que a mensagem acabou, a transmissão voltou à sua programação normal. Preparo do chefe. Você é fã desses programas de gastronomia? Então olha só o preparo que o chefe eslovaco Lubomir Erko preparou ao vivo na TV aberta do seu país. Sem saber que estava sendo filmado, o chefe de cozinha queria cozinhar um prato no programa, foi pego fazendo uma carreira de cocaína sobre o balcão do estúdio. Tanto ele quanto a produção seguiu fingindo que nada aconteceu, mas a cara vermelha e ofegante e as suas pupilas dilatadas entrega que Lubomir estava preparando mais do que uma carne bem temperada. Pega de surpresa. Wendy Birch era a repórter americana que cobria um intrigante evento realizado em comemoração à independência dos Estados Unidos. Naquele 4 de julho, centenas de pessoas participavam de uma prova Ironman, um tanto quanto inusitada. Os competidores deveriam correr cerca de 1.600 metros, remar 1.600 metros no mar e beber rapidamente 6 latas de cerveja para finalizar a prova. Foi nessa etapa que a repórter entrou ao vivo e, ao entrevistar um dos competidores, acabou recebendo um jato de vômito que atingiu indiretamente o seu rosto. Canibalismo ao vivo. A emissora holandesa BNN mais uma vez conseguiu ir longe demais e surpreender seus telespectadores em um programa chamado Cobaias, em idioma local. 2 apresentadores foram desafiados a comer a carne um do outro. Os pequenos pedaços de músculos haviam sido removidos cirurgicamente previamente. Um removeu um pequeno pedaço de sua barriga e o outro de sua nádega. O objetivo era experimentar e opinar sobre qual seria o gosto da carne humana. A cena grotesca foi transmitida ao vivo para toda a Holanda. Apesar disso, muitos acreditam que tudo não passou de uma campanha de marketing feita pela emissora. CIA e extraterrestres. Em 1987, um homem chamado Gary Stoneman invadiu um noticiário que era transmitido ao vivo pela KNBC. Ele estava armado e obrigou o apresentador David Horowitz a ler em rede nacional uma carta que ele havia escrito e que, teoricamente, o mundo precisava ver. O conteúdo da carta, ele falava como a CIA ocultava da humanidade a existência de alienígenas. O apresentador foi bastante profissional e se manteve calmo apesar do clima hipertenso. Assim que ele terminou de ler a declaração, o homem abaixou a arma e foi detido. Descobriu-se mais tarde que a arma inclusive era de brinquedo. Modelo possuída. Durante um programa tailandês que era transmitido na TV aberta para todo o país, a convidada Tipawan Pui Chapupuang, que é uma modelo local bastante famosa, relatava experiências sobrenaturais que já havia vivido. Até que no meio da entrevista, a modelo se diz possuída pelo demônio Pop, uma espécie de espírito canibal que existe nas lendas locais. ก็นี่ไงเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทำเลือดมาบูชา
A partir daí, ela muda seu tom de voz, a forma como fala e faz movimentos atípicos com a boca. A modelo só para após o apresentador mostrar a ela um amuleto que, segundo a cultura local, seria santo. Apesar da cena bizarra, a situação toda ficou um tanto quanto cômica, com muitos telespectadores alegando que a modelo atuava muito. Uai, seu app de vídeos curtos.